Graça e paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao seu canal da EBD. EBD é o melhor curso de teologia. Eu me chamo Fabrício, para vocês que são novos e não me conhecem no canal, para você que está assistindo essa aula pela primeira vez, seja muito bem-vindo, que continue aprendendo a palavra de Deus, assim como eu também estou aprendendo. Meus queridos, a aula de hoje nós vamos falar sobre a lição de número 11, com data o dia 13 de junho de 2021, que é também o Dia Nacional do Pastor. É o Dia Nacional e a aula de hoje nós vamos falar exatamente disso. Mas, irmão Fabrício, mas não tá pastor aí, a aula foi semana passada. Mas, queridos, presbítero, bispo ou ancião e pastor têm a mesma similaridade, tá bom? Nós vamos falar sobre a aula de hoje, sobre esses termos equivalentes, mas antes, você que está assistindo essa aula, vá lá, se inscreva no canal, tem um botão vermelhinho, ative o sininho. Assim que eu lançar novos vídeos, você vai receber de primeira mão este maravilhoso estudo que está ajudando pessoas, que está transformando pessoas, que é a nossa EBD. É um estudo maravilhoso, é onde que temos aprendido realmente a palavra de Deus. Vamos iniciar a lição. O presbítero, o bispo e o ancião. Hoje nós vamos falar desse ministério. Meus queridos, nós vamos falar nessa aula sobre a escolha dos presbíteros, o significado dessa função, a importância do presbítero na igreja, a atuação do presbítero, os deveres do presbítero, quais são os deveres do presbítero na igreja, tá? Então, na aula passada, nós falamos sobre o pastor, tá? Poderia também encaixar nessa aula? Também poderia, meus queridos, mas a CPAD ela resolveu separar porque são termos equivalentes, tá bom? Mas vamos para esse ministério, esse presbitério. E uma coisa importante, aqui na aula eu vou colocar também como que surgiu na Assembleia de Deus a data, você que é da Assembleia de Deus, aonde que surgiu essa hierarquia, diáconos, presbíteros, ministério, os ministros do evangelho, pastores e evangelistas. Em que ano surgiu? Em que ano houve essa reunião para ser implantado essa hierarquia na igreja, tá bom? Então eu vou falar para vocês, vou explicar tudo detalhadamente, assim como eu gosto de fazer, procuro fazer em todas as minhas aulas, tá bom? Por mais que o tempo, às vezes eu não gosto de fazer uma aula muito grande, porque senão fica muito maçante, muito cansativo. Então eu procuro não fazer uma aula tão extensa assim, tá? Vamos para o nosso texto áureo. Por esta causa, te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros. Tá? Nossa verdade prática: o presbitério deve ser constituído por pessoas idôneas para auxiliar na administração da igreja local. Eu vou estar falando também sobre esses requisitos que a Bíblia Sagrada diz.
assim como o pastor, o presbítero, são os mesmos requisitos, tá bom, meus queridos? Você que tem dúvida, mas irmão Fabrício, o presbítero, você fala que são iguais. Às vezes as pessoas, né, ouvem isso pela primeira vez, mas presbítero e pastor é a mesma coisa, queridos. Uma coisa eu quero dizer para vocês: vamos analisar biblicamente, depois a gente vai na prática, como funciona nas igrejas na prática, tá? Primeiro eu vou mostrar como a Bíblia trata e depois eu vou explicar como que é feito essa ordem eclesiástica nas igrejas, tá? Mas essa ordem, presbítero e pastor, são os mesmos requisitos, não muda, tá ok? Continuando. A nossa leitura bíblica em classe está em Tito, está em Pedro. Em Pedro 5, meus amados, quem acompanhou a aula passada, também tem o nosso texto áureo, que eu já li também na aula passada, que fala sobre apacentar o rebanho de Deus, que também é um ministério, faz referência ao ministério de pastor, tá bom? Em Pedro, na leitura bíblica em classe, Pedro capítulo 5, versículo, no ministério de pastor, tá lá, Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, do 2 ao 4. Então você perceba que apacentar o rebanho de Deus tanto é para presbítero ou para pastor. Vamos analisar rapidamente aqui, tá bom? Isso aqui a gente já leu na nossa leitura, no nosso texto áureo. E continuando. Aquele que for irrepreensível, mas grave aqui, meus amados, ó, estabelecesse presbíteros, como já te mandei, né? Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Foi o que nós lemos no nosso texto áureo. Mas eu quero que vocês gravem esse aqui: presbíteros, e aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher que tenha filhos fiéis. Ou seja, aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher que tenha filhos que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo... bispo? Mas não está falando de presbíteros? Queridos, notem os detalhes da Bíblia Sagrada, tá bom? Aqui, ó, presbítero e bispo, tá? Presbítero e bispo. Bispo e presbítero são similares, são termos intercambiáveis. Quando eu falo estabelecer esse presbítero, porque convém que o bispo, ou pastor, ou presbítero, ou ancião, tá bom? Seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus. Ou seja aquela pessoa que cuida, que zela pela casa de Deus. Esses versículos, meus amados, davam um curso, é como se fosse um curso teológico. São cada detalhes aqui que a gente poderia estender para mais de meses aqui, tá? E que não seja soberbo, nem iracundo. Iracundo é aquele presbítero que é nervoso, que é raivoso. Então não pode ser uma pessoa nervosa, furiosa, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. É os requisitos para
seguir neste ministério. O objetivo geral: apresentar a importância da função de presbítero, definir o termo e a função do presbitério, destacar a importância do presbítero, pontuar os deveres dos presbíteros. E, meus queridos, eu gostei muito dessa... antes da gente entrar na introdução, olha só o que diz: interagindo com o professor. Eu gostei muito dessa frase aqui que diz: a igreja local jamais pode ser administrada por um único líder. Apesar da importância do pastor titular, este deve contar com um grupo de obreiros aptos a ensinar e a administrar a igreja local, que é o presbítero. Eu vou falar mais na frente, porque na ausência do pastor, quem substitui? É o presbítero, é o pastor, enfim, mas quem deve substituir é também alguém apto a ensinar e a também administrar a igreja local, tá? Ou seja, a pessoa que está substituindo o pastor, ela tem que saber dirigir o culto, ela tem que saber o que acontece na liturgia, tem que ter aquela dinâmica do culto, da igreja ali naquele momento, tem que ter uma experiência, tá bom? A nossa introdução. No início da igreja do primeiro século, havia líderes que orientavam os crentes quanto ao evangelho, bem como a organização e desenvolvimento da igreja local. O evangelho frutificou na vida das pessoas e por isso surgiram cada vez mais novos crentes. O trabalho da igreja, em Atos ali, os fundamentos dos apóstolos enraizados na palavra de Deus fez crescer. Em Atos 2, meus amados, houve uma alavancagem muito grande da igreja. Foi necessário a fim de garantir o discipulado integral da nova pessoa em Cristo, separar crentes idôneos e maduros na fé para cuidarem desse precioso rebanho. Assim, os apóstolos de Cristo passaram a estabelecer presbíteros para zelar pela administração e pela vida espiritual da igreja local. À medida que a igreja ela foi crescendo, Deus, com sua extrema sabedoria, infinita sabedoria, ela começou a organizar essa parte, tá bom? Essa parte administrativa. Então, eu vou separar uns para determinados serviços e eu vou separar outros para a oração e o ministério da palavra, como diz em Atos capítulo 6. Então, em Atos capítulo 6 começa essa separação do diácono, que eu vou falar na aula que vem, não perca. Hoje essa aula é uma prévia também da aula de diácono. Presbítero e diácono, tá bom? Presbítero, pastor, ancião e... Presbítero, pastor, ancião e bispo. São termos equivalentes e tem o diácono. Tá bom, meus queridos? Irmão Fabrício, mas e o evangelista também é um ministério? É um ministério, mas o evangelista, meus amados, é qualquer pessoa que prega a palavra, que alcança, que faz a obra de Deus. Tá bom? Então, por causa disso que eu digo, a igreja de Deus é constituída de diáconos e presbíteros, ou pastor, ou bispo, ou ancião.
tá bom? Nas aulas passadas eu já disse isso. Essa função, essas variedades de funções criadas hoje nas nossas igrejas foram criadas assim na Assembleia, que eu falarei mais logo na frente. Mas o que a Bíblia diz é diácono e presbítero, bispo, ancião ou pastor, tá bom? Esses 4 têm a mesma similaridade, tá? Então, o ser humano ele optou de separar, colocar o bispo em primeiro lugar, depois vem o pastor, depois vem o evangelista, depois vem o presbítero, depois vem o diácono e depois vem o auxiliar de trabalho. Mas lembre-se que esse ministério que Deus dá não é uma disputa de hierarquia. Se engana quem pensa assim. Muitas pessoas que não conhecem o trabalho, esse ministério de diácono, de presbítero, tá bom? É um trabalho que não tem disputa de ministério, de subir na hierarquia eclesiástica. Não tem isso, meus amados. É que Deus separou. Uns vai cuidar desse serviço, outros vai se dedicar à palavra. Mas o diácono também, ele tem que... O diácono, ele é obrigatório saber da palavra de Deus. Assim como Estevão foi um diácono que ele deu uma aula no Antigo Testamento. Tá bom? Então dedique-se à palavra. O ministério não é uma disputa de quem vai chegar primeiro. Tá? Não é assim que funciona. Muitas das vezes na prática é assim, mas tire isso da sua cabeça. Se Deus colocou você esse ministério de diácono, tá? Então agarre nesse ministério. Sirva com prazer, porque o pastor ele também serve a Cristo. E muitas das vezes o pastor também ele pode desempenhar a função do diácono sem problema nenhum. Não tem nenhum problema. Eu já disse na aula passada. Faltou diácono, o presbítero, tendo mais pessoas, ele pode descer do púlpito, ficar na porta, cuidar da sua igreja, orientar as pessoas que estão chegando. Isso é servir a Cristo, não ser estrela, tá bom? A escolha dos presbíteros. Vamos lá. A escolha dos presbíteros. Tópico de número 1. O significado da função. De acordo com a Bíblia de Estudo, palavras-chave, o termo presbítero, do grego presbíteros, é uma forma comparativa da palavra grega presbis, pessoa mais velha, como substantivo e no emprego dos judeus e cristãos. Presbítero é um título de dignidade dos indivíduos experientes e de idade madura que formavam o governo da igreja local. É um sinônimo de bispo, que é episcopos em grego, supervisor, de professor, didáskonos e de pastor, poimen. Então, esse termo presbítero tem essa similaridade de bispo, professor, pastor, ancião. Tá? 2. A liderança local. O apóstolo Paulo cuidou de organizar a administração das igrejas locais, por onde as plantava, separando um grupo de obreiros para tal trabalho. Quando Paulo o instrui estabelecer presbíteros em diversos lugares de cidade em cidade, tá? Paulo instrui a estabelecer presbítero. Por quê, meus amados? Foi uma estratégia, foi uma maneira que Paulo ele resolveu de implementar igrejas. Implementar igrejas é pregar para pessoas, é falar para as pessoas. Tá bom? Porque em Atos fazia isso de casa em casa. Continuando.
3. Essas qualificações. Quais as qualificações do presbítero? Vamos lá. No Novo Testamento, as referências aos presbitérios encontram-se no plural, presbíteros, tá? Como a liderança local era formada por um grupo de irmãos experientes na fé para cuidarem da igreja, a função do presbítero era pastoral, tá? Tais qualificações deixa eu abaixar aqui, estão descritas em Tito 1,6,9 para presbítero, assim como em 1 Timóteo para bispo, denotando o aspecto sinonímico dos dois termos, tá? Aqui, meus amados, o que diz em Tito, nós já lemos, e em Timóteo, o que diz em Timóteo? Eu separei para a gente poder comparar. Convém, olha só que diz, convém, pois, que o bispo ou presbítero seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito. Aqui que eu quero colocar também um ponto muito interessante. Não neófito, irmãos, é aquela pessoa que é recém-convertida. Pensou? A pessoa é recém-convertida, eu vou já colocá-lo como pastor? Não. Primeiro, o ministério diácono, como eu já disse, não é uma disputa. Você tem esse ministério. Caso essa pessoa, tá? Ou por falta, uma liderança sai, acontece algo grave, entendeu? Você tem que assumir, você tem esse dom também, você tem esse chamado pastoral, porque é um chamado, não é uma disputa, tá? Então, você vai substituir ou você vai assumir essa função de conduzir pessoas, tá bom? Você inicia esse processo, é diácono. Você tem esse ministério em suas mãos, zele por esse ministério. Mas, com o tempo, se Deus ele deu também esse ministério pastoral, tá bom? De conduzir pessoas, você tem esse perfil, Deus te deu, você sente no coração, você está orando, você está em jejum, você está fazendo a obra de Deus. Então, meus amados, esse chamado de conduzir pessoas será seu, com certeza. Tudo é aprovação de Deus na sua vida, tá? Tudo tem o seu tempo. Primeiro, zele por esse ministério que é de diácono. Se você for a presbítero ou a pastor, tá? Dependendo for, também zele. Mas é uma outra chamada, é um outro ministério de conduzir pessoas, de apacentar pessoas, tá bom? E continuando, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha um bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Tá? Aqui, meus amados, antes de você ser pastor, você tem que governar bem a sua própria casa, tendo seus filhos também conduzidos no evangelho, tá? E também seja apto a ensinar, marido de uma mulher. Ele seja vigilante, seja sóbrio, não seja iracundo, como diz em Tito, tá? Então esses são os requisitos
de um presbítero, de um pastor. Meus queridos, não é fácil, tá? Não é fácil ser pastor, como eu já disse na aula passada, são várias situações que esse líder precisa resolver, problemas extremamente difíceis. Por causa disso que nós temos esse dom da sabedoria, o dom do conhecimento, da palavra de Deus, o dom da sabedoria, meus amados, esse dom do conhecimento também, que é muito importante para o pastor, o dom de sabedoria para resolver esses problemas difíceis que Deus, esse dom que Deus nos dá para que nós possamos ser capacitados a resolver problemas, tá? Continuando a nossa lição. Vamos para o nosso tópico de número 2, a importância do presbítero. Não desprezes o significado do termo. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Foi desta forma que o apóstolo Paulo lembrou Timóteo, aconselhando acerca do reconhecimento do ministério do jovem pastor pelo Conselho de Obreiros. Meus amados, tem igrejas, o que acontece, tá? Essa escolha de presbítero, tem muitas pessoas que escolhem presbíteros por amizade, puxa-saquismo, puxa-saco do pastor, aí o pastor vai lá e dá um cargo para ele, ou qualquer outra liderança, tá? Mas tem que a pessoa que vai para esse cargo de presbítero não é só ir para a igreja e ir embora e pronto, acabou. Meus amados, e as ovelhas que é para cuidar? Assim é muito fácil ser presbítero. Assim é muito fácil. Porque eu digo, é um ministério bastante, precisa ter responsabilidade. É uma coisa séria. Esse dom que Deus nos deu. Então tome esse dom como que você você tem que ser um despenseiro desse dom, tem que zelar por ele. Algumas igrejas, para selecionar, tá? Ou seja, para você selecionar presbítero, você tem que orar, né, pela imposição das mãos do presbitério, pela a liderança, em comum acordo. Ou seja, vai orar por aquela pessoa. E eu vou além. Em algumas igrejas, o que acontece? Há uma avaliação. Tem igrejas batista, tá? Eu não vou falar o nome propriamente dito, aonde que faz uma avaliação para consagrar pessoas. Avaliação oral das Sagradas Escrituras. Eu falo para os irmãos, coloque aí nos comentários. Meus amados, a pergunta é, para uma pessoa ser consagrada, ela precisa passar por uma avaliação oral, precisa fazer essa avaliação, ter um conhecimento da Bíblia Sagrada? O que você acha? Coloque aí nos comentários. Tem igreja que faz dessa forma. Há uma avaliação, ou seja, você, antes de ser consagrado, você passa por essa avaliação e aí depois é a imposição das mãos do presbitério a uma oração para consagrar essa pessoa que antes foi avaliada na prática. Tá? Não é como eu já disse, porque é amigo de fulano de tal, é porque busca o pastor na igreja, leva o pastor para casa, paga almoço da liderança, né? Entre outras formas, vários exemplos que nós temos, não é verdade, amigo? Então, se você quer consagrar alguém, consagre conforme a Bíblia Sagrada, conforme a Bíblia diz. Porque, meus amados, hoje as igrejas sofrem
Porque pessoas não têm esse, não foi colocado ali no púlpito, mas não tem esse dom. Essa que é a verdade, não tem esse chamado, tá? Continuando. Atuação do presbitério. O nosso subtópico de número 2. No Concílio de Jerusalém, em relação às sérias questões étnicas e eclesiásticas que podiam comprometer a expansão da igreja, os apóstolos e os anciões presbíteros foram chamados para debater e legislar sobre o assunto. Tá bom? Que assunto era esse, meus amados? Eu separei aqui. Está aqui, como eu gosto de detalhar a nossa aula. Eu gosto de explicar muito bem. Tópico de 2, subtópico número 2. Olha só, está em Atos 15, 1, 2. Olha o que diz. Esse debate foi a questão sobre guardar a lei, que diz: alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar os irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados juntamente com outros para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. Porque, meus amados, sempre era apóstolos e presbíteros. Era uma questão porque os presbíteros eram pessoas sábias para resolver esse tipo de problema. A valorização do presbitério. Continuando, subtópico de número 3. O presbitério deve ser valorizado, pois desde os primórdios da igreja cristã, a sua existência tem fundamento na palavra de Deus. O rebanho do Senhor será ainda mais bem atendido se o presbitério de nossas igrejas for preparado para a atuação mais efetiva no governo da igreja e no ministério do ensino. Tá? No ministério do ensino. Meus queridos, você sabe como que surgiu essa separação de, vou me dedicar à palavra, outros? Está em Atos capítulo de número 6. Na aula que vem, que eu vou falar sobre o diácono, eu vou me aprofundar mais nesse assunto. Mas o que diz, tá? Esse estabelecimento da função diaconal, olha como que foi essa separação. Foi para resolver um conflito entre as viúvas judias de fala hebraica e as de fala grega. Seu início deu por um motivo necessário e prático. As viúvas judias de fala hebraica estavam sendo favorecidas na distribuição de alimentos e as viúvas de fala grega estavam sendo deixadas de lado, estavam sendo negligenciadas, chegando a passar necessidade por falta de doações. Então, esse cenário ali de Atos 6, quando os apóstolos decidiram designar homens sábios, cheios do Espírito Santo, tá? E de bom testemunho, houve essa distribuição, tá? Para coordenar essa distribuição das doações de alimentos. Está em Atos 6, tá? Aí, como diz aqui, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Está em Atos 6. Aqui que houve essa separação, tá? Do diácono e do presbitério. Tá bom, meus irmãos? Continuando a nossa lição. Vou subir aqui. O Novo Testamento mostra que, apesar de haver um pastor titular, o governo de uma igreja não era exercido por um único líder, mas pelo conselho de obreiros. Um pastor, ele não lidera sozinho.
ele tem que delegar. Meus queridos, porque é muito complicado você liderar sozinho, tá? Então, senão você vai sobrecarregar, você vai absorver muitos problemas. Então, você que é pastor, você que lidera a igreja, delegue a uma pessoa de confiança. Nosso subtópico de número 3, tá? Antes aqui, meus queridos, que eu quero focar aqui, olha como que surgiu, como que eu disse no começo do vídeo. Olha só, na Convenção Geral de 1937, na Assembleia de Deus de São Paulo, foi debatida a questão sobre se os anciões presbíteros não poderiam ser considerados pastores. Os convencionais compreenderam, citando texto como 1 Pedro, Atos 20, 1 Timóteo 5,17, que em alguns casos parece haver uma diferença entre anciãos e presbítero, tá? O correto aqui, anciões e pastores, que é o mais adequado, né? Aqui ele botou uma diferença entre anciões e anciãos, né? Anciãos e anciãos, né? Com chamada ao ministério. Estabeleceram assim a hierarquia eclesiástica que até hoje existe nas Assembleias de Deus, que é diácono, presbítero e ministro do evangelho, pastores e evangelista. Foi uma instituição recente, em 1937, que é hoje segue-se nas igrejas, nas Assembleias de Deus e em outras igrejas. E assim você sabe como que surgiu hoje, está na prática aí, está na sua tela. Você que não tem essa revista, você pode acompanhar aqui comigo como que surgiu essa hierarquia, tá? Então foi nessa data. Mas, biblicamente, conforme eu já disse, é diácono e pastores, bispos, anciões, presbíteros, com termos intercambiáveis, tá? O que foi aqui foi uma estrutura que é eclesiástica, tá bom? Criada, foi uma interpretação aqui humana para, hoje que nós vemos, para galgar cargo, subir, mas o objetivo não é esse, tá? Conforme eu já disse. Continuando. Os deveres do presbítero, que é apacentar a igreja. Olha lá, hein? Preste atenção. O dever do presbítero, apacentar a igreja. O presbítero tem o dever de alimentar, tá? Tem o dever de alimentar o rebanho de Deus com a exposição da santa palavra. O presbítero, ele é apto a ensinar. Ele tem que dever, por causa disso que ele não deve ser neófito. Como que um neófito ele vai ensinar as Sagradas Escrituras? Tá? Então ele tem que ser apto a ensinar. Subindo aqui. Apacentar as ovelhas do Senhor se dá com cuidado pastoral, não pela força ou violência, como se os obreiros tivessem domínio sobre o corpo de Cristo. Você que quer apacentar as ovelhas, você não vai conseguir nada pela força, impondo, tá bom? Tome cuidado com relação a esse assunto também. Não é pela força, violência, como se os obreiros tivessem domínio sobre o corpo de Cristo. Esse ato ocorre voluntariamente, sem interesse financeiro, servindo de exemplo ao rebanho em tudo. Ou seja, você vai servir a Cristo voluntariamente, com amor à obra de Deus.
E ele também, ele apacenta a igreja, ele é líder da igreja local, e ele lidera a igreja local, e ele também unge os enfermos, tá? A liderança da igreja local tem duas esferas principais de atuação: o governo e o ensino. Para isso, ele precisa saber governar a sua própria casa e ser apto a ensinar. Antes dele ser pastor, presbítero, ele precisa governar bem a sua casa, tá? Ou seja, ele tem que saber mesmo governar a sua casa. Ele é o chefe da sua casa, ele é o líder da sua casa. Então, ele tem que tomar a frente também. É um homem que tem que liderar, tá? Ele tem que estar à frente da sua casa. Ele é o chefe da família. Continuando. Liderar bem o rebanho de Deus, segundo o Novo Testamento. Novo Testamento é estar disponível para servir e não para ser servido. Queridos, Jesus ele veio para servir. E quem é você para ser servido? É impossível. Então sirva a obra de Deus. Faça serviços, não seja estrela. Faça qualquer tipo de serviço que a igreja precise de você. Não seja estrela. Não espere o diácono lavar o banheiro. Não espere, entre tantas atividades que ocorrem na igreja. Faça você mesmo. Entendeu? Eu sou o pastor, eu não vou lavar o banheiro porque o meu cargo eclesiástico não me permite lavar o banheiro da igreja. Irmãos, que isso? Você está para servir. Jesus lavou os pés dos apóstolos. E quem é você para não lavar um banheiro? Quem é você, um presbítero, quando falta um diácono, não ficar na porta? Tá? Continuando. Ungir os enfermos. Antes eu quero ler aqui. E com o objetivo de exercer competentemente esta função. O presbítero deve ser uma pessoa experiente, idônea e pronta para ser exemplo da igreja local. Tá? Aí, irmãos, vocês, depois dessa análise, depois desse estudo, façam uma análise. Acontece assim nas igrejas? Separação de presbítero. Presbítero. Quando eu falo presbítero também se encaixa pastor, bispo. Tá? Tem que ser apto a ensinar. Não ser raivoso. Faça uma análise na sua igreja. Acontece assim? Faça uma análise. E por final, ungir os enfermos. Está alguém entre vós doente? Tópico de número 3, subtópico número 3. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. O ato de unção dos enfermos não pode ser banalizado na igreja local. Se está alguém doente, meus amados, ore por aquela pessoa. Ore, tá bom? Ou seja, chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Irmão Fabrício, precisa do azeite para ungir? Não, meus queridos, não precisa do azeite. Vou seguir aqui, tem duas linhas, tem opções, interpretações, melhor dizendo. Uns acreditam que o azeite aqui, quando uma pessoa estava doente, é para colocar na ferida física da pessoa. Assim como Paulo recomendou Timóteo em primeira carta ao Timóteo, capítulo 5, 23. Se você está ruim do estômago, Timóteo, não beba somente água, tome vinho. Então, essa linha de interpretação, essa outra linha de interpretação, quando você for orar, também unge com azeite para as feridas físicas. Tá? Ore e também imponha azeite. Já essa linha de interpretação da Assembleia de Deus é ungir com azeite. Aonde, irmão Fabrício? As igrejas ungem na testa, ungem passando na mão. Bom, enfim, meus queridos, mais uma coisa eu digo: se você perguntar para essa pessoa quem vai curar
Deus vai curar. Se não houver azeite, Deus vai curar. Então, meus amados, siga esse exemplo de Cristo. Deus, quando você orar, você vai curar o doente, independente de materiais, independente de coisas físicas nenhuma, tá? Se Deus vai curar, Ele vai curar, tá bom? E para finalizar a nossa aula, a nossa conclusão, vimos que os termos presbítero, bispo e pastor são sinônimos. O presbítero ou bispo sempre formaram um corpo de obreiros com a finalidade de contribuir para a edificação da igreja local. Eles exercem uma função pastoral. Nas Assembleias de Deus no Brasil, os presbíteros exercem este serviço, pastoreando as congregações. Eles cuidam da execução das principais tarefas da igreja, a evangelização e o ensino da palavra. Portanto, esses obreiros precisam ser bem selecionados e valorizados pela igreja local. Amém, igreja? Eu espero que você tenha aprendido bastante com este ministério. Queridos, aqui também, logo abaixo, tem esse questionário. Estude este questionário. Não veja a resposta. Olha lá, hein? Não vá ver a resposta. Faça esse questionário, tá bom? Então, meus queridos, essa foi a aula de hoje. Na próxima lição, nós entraremos na última aula. Muito obrigado. Lembrando, se inscreva-se no canal, que esse vídeo, esse ensino possa ser propagado para mais e mais pessoas. Amém? Fique com Deus. Até a próxima aula. A paz do Senhor a todos e uma ótima semana.